nós ministrarmos a palavra de Deus. E toda sexta-feira aqui estamos ministrando a palavra do Senhor. Quando não me faço presente aqui, em face de compromissos assumidos, nós escalamos um pastor para ministrar a palavra de Deus. E toda sexta-feira, aqui no culto de doutrina, culto geral de doutrina, Deus tem falado para nós. Se você quer ouvir Deus falar para você, não precisa você subir monte, não precisa você descer vales, não precisa você ir a um oráculo, a uma profetisa, um profeta. Abra a palavra de Deus, leia a palavra, porque enquanto você está lendo, Deus está falando para você. E se você quiser ouvir Deus falar mais alto, leia mais alto. Leia mais alto. Porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, sem nenhum questionamento. Aleluia. E esta noite, meus irmãos, eu vou falar para vocês aqui a respeito do Espírito Santo e da forma como ele atua na igreja. E eu quero me ater para você. Ouça o que o Espírito diz. Em todas as cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor, o Senhor se identifica e Ele também notifica aquelas igrejas que elas devem ouvir o que o Espírito diz para elas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Porque o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Aí está a nossa declaração de fé. Todos os obreiros aqui, creio, já adquiriram a nossa declaração de fé. Cremos em um só Deus, subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nisto nós cremos e estamos bem firmados. Aleluia. O Pai planejou a salvação. Seu Filho Jesus executou-a na cruz do Calvário. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto nós pregamos o Evangelho de Jesus, não é qualquer Evangelho, é o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo está lá falando ao pecador, dizendo para ele que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa confessar os seus pecados e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Há, na verdade, esse sinergismo muito forte. O Espírito Santo, ele fala ao coração. E quantas das vezes estou no culto de pregação ou culto privado, e vem pessoas chorando à frente, aceitando a Cristo como Salvador. E fico pensando, por que aquele homem, até com o rosto bem sério, vem à frente as lágrimas caindo? Aquela mulher, toda bem produzida, maquiada, vem à frente as lágrimas
desfazendo sua maquiagem? Por que aquele rapaz vem à frente chorando, aquela moça, aquele adolescente? Por que isso acontece? O que passou? E a explicação que eu tenho é esta: é que o Espírito Santo fez uma obra extraordinária na sua vida, no seu coração. Ele fala, glória a Deus, ele fala. O Espírito Santo, ele está aqui com a igreja. Desde o dia de Pentecostes até hoje, o Espírito Santo acompanha a trajetória da igreja nas mais diferentes fases da sua história. Ele está presente. O mundo não pode receber, mas a igreja recebeu o Espírito Santo porque foi uma promessa do Senhor Jesus: vocês permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Aleluia. E já próximo à sua ascensão aos céus, nós podemos ver isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Disse o Senhor Jesus Cristo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus já havia ressuscitado, Jesus estava com os seus discípulos, e na iminência de subir aos céus, Jesus Cristo diz para eles que eles haveriam de receber o Espírito Santo. E aqueles que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele está muito preocupado com o reino de Israel, a sua restauração, porque o profeta Jeremias havia profetizado a restauração da nação, o profeta Ezequiel de igual sorte, enfim, os profetas falaram. Mas disse Jesus: não vos compete, ou não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Irmãos, Deus tem um projeto, e o projeto de Deus ninguém pode mudar. Ele age segundo a sua soberania, e para cada tempo determinado Deus há de cumprir com a sua palavra. Agora vejam só o que foi que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Capítulo 2 mostra exatamente a descida do Espírito Santo, como eles estavam lá no cenáculo, reunidos, esperando a promessa se cumprir. Eles estavam assentados, e 10 dias já haviam se passado da ascensão, da subida de Jesus aos céus. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E de repente foram vistas línguas como que de fogo repartidas entre eles, e começaram a falar noutras línguas. E olhem, irmãos, que aquele dia ficou na história. Aleluia. Houve tanta zoada, tanto barulhão. Eu posso imaginar aqueles quase 120 irmãos dentro daquele cenáculo em Jerusalém. Eles ficaram sobremodo possuídos pelo Espírito Santo. Eles estavam transbordando no Espírito, de tal sorte que toda a cidade se movimentou. Era a festa de Pentecostes, e judeus das mais diferentes nações da terra afluíram para lá. Vamos saber o que é que está acontecendo ali. E quando chegaram lá, viram que todos eles eram seguidores do Senhor Jesus. E eles não estavam sentadinhos, de cabeças baixas, tristes, não. Eles estavam em pé, e o barulhão era grande, grande mesmo.
e um comportamento um tanto assim diferente. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não fica parado. Um crente cheio do Espírito Santo, ele cultua a Deus com alegria, ele fala da salvação em Jesus Cristo, ele fala línguas estranhas, aleluia, não para se apresentar como santo, mas conforme o Espírito Santo lhe conceda que fala. Na década de 30, a história registra que um padre se incomodou com um pastor pentecostal da Assembleia de Deus, no interior de São Paulo, e foi até lá saber, discutir com o pastor o que era o batismo com o Espírito Santo. E ele disse para o pastor: você é batizado com o Espírito Santo? Ele: sou. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então fale aí em línguas para eu ouvir. Ele disse: não, isso aí é quando eu sou usado pelo Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo disse para ele: fique em pé. E o pastor se colocou em pé, e o Espírito Santo tomou em língua latina. Ele falou latim, que ninguém entendia a não ser o padre, porque as missas eram em latim, vocês sabem disso. E quando, irmãos, ele terminou, sentou-se, o padre estava chorando e perguntou a ele: aonde o senhor estudou latim? Ele disse: eu nunca ouvi nem falar. E que mensagem foi essa que eu ouvi em latim? Ele disse: foi o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Aleluia! O Espírito Santo fala, ele está presente no seio da igreja. Quando Ananias e Safira pecaram mentindo, porque Deus abomina a mentira, eles mentiram. E Pedro disse: olhe, Ananias, você não mentiu a homem, você mentiu ao Espírito Santo. E aquele homem caiu morto. E depois veio a mulher e confirmou a mentira, morreu também. Mentira deve estar a quilômetros distante do crente. Mantenha distância, porque nós recebemos o Espírito da verdade. E ele fala, ele está presente em nosso meio. Aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar lá em Jerusalém, aliás, em Antioquia, eles estavam reunidos. E lá, diz o historiador Lucas, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando. A gente não pode dissociar a oração do jejum. Quando se jejuma, se ora também. E eles estavam jejuando e orando. Esta é uma grande lição que a igreja primitiva deixa para nós. Era uma igreja que orava e jejuava. E enquanto eles se consagravam ao Senhor, eles eram, na verdade, instruídos na palavra, na doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor. Disse o Espírito Santo, olha aqui o Espírito Santo falando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falando aqui. E de onde se ouviu esta voz? Ela veio do além? Não. O Espírito Santo usou alguém ali como instrumento para trazer esta mensagem para a igreja, especialmente para aqueles obreiros. E eles puderam observar
que era o Espírito Santo que estava falando. E eles obedeceram. Era uma chamada para a obra missionária. Então, jejuando e orando, agora o versículo 3 completa, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enfim, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, indo para a ilha de Chipre. De lá, subindo os montes Tauros, chegaram a Antioquia da Pisídia, a Derbe, Listra. E enfim, irmãos, por onde eles passavam, o Espírito Santo confirmava a pregação do Evangelho, salvando tanto judeus como gregos também. Aleluia. E nós encontramos, aleluia, o Espírito Santo falando. Ouvir, irmãos, o Espírito Santo falar na igreja dá gozo à alma, dá prazer à alma. Eu não estou aqui me referindo a certas pessoas que se levantam e da sua própria mente, da sua própria cabeça, trazem palavras, às vezes até para demonstrar uma espiritualidade que não a tem. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher, usados por Deus, eles não precisam se apresentar. O Espírito Santo de Deus é quem os toma de uma forma sobrenatural, e eles transmitem com autoridade a mensagem de Deus. Hoje, infelizmente, nos arraiais evangélicos pentecostais, há muita ostentação, gente com visão de bola de fogo, de anjo, de espada, de tantas coisas, e falando o que Deus nunca falou. Isso é meninice. Mas eu creio, eu sou pentecostal, eu creio na atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus atua no seio da igreja, e Ele é Deus, Ele usa. Aleluia. Você não tem o dom de profecia, você é usado em profecia pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando o Senhor quer falar, o Espírito Santo instrumentaliza para trazer a palavra. Muitas das vezes, você pode até estar em casa, orando no seu quarto trancado, e Deus entregar pelo Espírito Santo uma mensagem para você dar a um irmão, a uma irmã que estão necessitando de ouvir. E quando você vai transmitir esta palavra, você chega lá com autoridade e transmite a palavra de Deus. Muitas das vezes, em nosso meio, quando menos esperamos, um crente batizado com o Espírito Santo, usado no dom da profecia, o Espírito Santo toma. E tem uma coisa, amados, deixe-me dizer aqui para vocês, que quando é o Espírito Santo de Deus que está falando, só não ouve quem não tem o Espírito Santo na sua vida, porque as coisas do Espírito são entendidas, são discernidas, compreendidas pelo Espírito Santo. Eu já ouvi diversas pessoas trazerem mensagens para mim, dizendo que são profecias, e eu bato no ombro, tá bom, Deus te abençoe, ore por mim. E eu sei que aquilo não vem de Deus, mas quando vem de Deus, para me consolar, para me exortar, para me edificar, eu sei e conheço a voz do meu Deus. Nisso devemos, irmãos, estar bem cientes. Aleluia. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele na verdade fala em nosso meio. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui se tratava de igrejas locais, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é una, é santa, ela se estende e está presente em todas as nações.
que nós chamamos de universal, e é uma grande realidade. Você sai do Brasil, lá para o extremo oriente, você encontra crente salvo na pessoa de Jesus. Você sai daqui, vai lá para o Oriente Médio ou Oriente Próximo, você vai encontrar pessoas salvas na pessoa de Jesus. Você sai para os continentes, para as nações, lá tem pessoas crentes em Jesus. Isso aí forma a igreja do Senhor Jesus. Mas aqui no livro do Apocalipse trata-se de igrejas locais. A igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Esmirna, a igreja que estava em Pérgamo, a igreja que estava em Laodiceia, Tiatira, Sardes, Filadélfia, enfim, eram em número de 7. E em todas elas, o Senhor Jesus Cristo traz uma advertência, exceto Filadélfia, que era uma igreja sofredora, uma igreja que passava por grandes provações. Porém, aquela igreja manteve firme a palavra de Deus. Não negaste o meu nome, disse Jesus. Por isso, eu quero dizer para você, igreja, disse Jesus à igreja em Filadélfia: eu sou quem fecha e ninguém abre, e sou quem abre e ninguém fecha. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Glórias a Deus, aleluia. E aqui nós encontramos, meus amados irmãos, o Espírito Santo advertindo. Ele fala, ele adverte. É a sua palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que diz: Deus não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. E Paulo, um homem batizado com o Espírito Santo, um homem que dava ouvidos ao Espírito Santo, formou muitos obreiros, plantou muitas igrejas no mundo gentílico. E aqui ele escreve na sua primeira carta ao pastor Timóteo, lá na cidade de Éfeso, e diz para ele o seguinte, capítulo 4, versículo 1 da primeira carta a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz. Paulo não está dizendo aqui que era ele, mas está aqui atribuindo ao Espírito Santo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Isso aqui não estava na cabeça de Paulo, isso aqui não foi produzido pela teologia paulina, isso aqui foi o Espírito Santo que diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E estamos, irmãos, esses últimos dias, eles começam a ser contados a partir da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nós estamos vivendo exatamente os últimos dias. E o que o Espírito Santo diz? Ele fala. Quando? Ouvindo a quem? Está aqui no versículo. O Espírito Santo diz: quando? Que nos últimos tempos. Diz o que? Diz que muitos apostatarão da fé. Ouvindo quem? Ouvindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E nós precisamos estar bem atentos a isso. Há muitos espíritos enganadores por aí. Desde lá do Éden, vocês sabem que Eva foi enganada, ela foi seduzida, ela pecou. Por quê? Porque o diabo, que é o espírito, ele se encarnou numa serpente, e Eva não devia ter dado ouvidos àquela serpente. Ela devia ter corrido para estar com seu marido, mas infelizmente estava sozinha e foi dialogar com aquela serpente, que era Satanás que estava ali, que Apocalipse chama o dragão, a antiga serpente. Eu digo aos amados irmãos e às irmãs aqui esta noite: não queira discutir com o demônio, não queira conversa com o demônio.
Quando o diabo se aproximar, que ele anda em derredor de nós, você clame bem alto pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso. Jesus Cristo disse: olha, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Infelizmente hoje a gente vê muitas igrejas por aí, pastores cedendo os microfones da igreja para os demônios falarem. Fala, demônio, onde é que você vem? Vem de tal igreja. O que é que você estava fazendo lá? Ah, eu estava atrapalhando lá o culto. E o que é que você vem fazer aqui? Eu venho aqui dizer que vou atrapalhar também esse culto, que não vai haver. Irmãos, onde é que nós vamos encontrar pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, discutindo, entrevistando Satanás, espíritos enganadores? Isso é, queridos, inovações, são coisas aberrantes do seio eclesiástico, dos evangélicos até. E ninguém fique admirado, porque há hoje igrejas evangélicas para todo gosto, mas só tem uma que cai no gosto do Senhor, é aquela que foi comprada pelo seu sangue, é a igreja de Jesus. Aleluia! Essas denominações que há por aí afora, irmãos, distorcendo a palavra de Deus. E olhe que esses espíritos enganadores, eles têm penetrado nos arraiais evangélicos, e muitos aí estão deixando se levar por esses demônios, essas doutrinas demoníacas, dizendo que Deus vai salvar todos os homens, que todos os homens vão ser salvos lá no fim dos séculos. Todos os homens serão salvos, até o diabo vai pedir perdão a Deus e os demônios, e tudo vai ser uma só greve. Isso é mentira de Satanás. Essa doutrina da reconciliação universal, isso é doutrina de demônio. A Bíblia Sagrada diz que os salvos vão para o céu, nós estaremos eternamente com Jesus na glória, e os ímpios, os demônios e Satanás serão lançados no lago de fogo, e ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Muito cuidado com essas doutrinas que estão sendo pregadas por aí, que Deus não existe, é apenas um delírio. Vocês já ouviram falar daquele inglês que escreveu um livro que teve uma repercussão, tornou-se um best-seller mundial? Deus, um delírio. Richard Dawkins, foi ele quem escreveu este livro e publicou, e muitos aí leram e acreditaram no que ele disse. Eu sei de uma coisa, irmãos, deixa eu dizer para vocês, que estes ateus, estes que afrontam a Deus, no dia que eles derem um mergulho na eternidade, eles vão saber que Deus existe. Deus é misericordioso. A tolerância de Deus, nós não sabemos os seus limites, mas a verdade é que Deus está entronizado acima de todas as coisas, nas alturas, e Ele tem o domínio, Ele tem a história da humanidade em suas mãos, e não há quem possa escapar das suas mãos, nem dos seus olhos. Um dia Deus chamará todos a uma prestação de contas. Aleluia. Até nós, igreja, não iremos para o juízo final. O trono branco, a igreja não há de enfrentá-lo, mas o tribunal de Cristo, este sim, quando a igreja for arrebatada, ela passará pelo tribunal de Cristo, num lugar celestial que não sabemos precisar. Eu e você, nós vamos ser galardoados por aquilo que fizemos aqui. O trabalho que fazemos para Deus aqui não é um trabalho em vão.
Se você evangeliza, se você prega, se você faz alguma obra no reino de Deus, saiba de uma coisa, que você vai receber recompensa. E eu vejo aí, esses corredores de Fórmula 1, quando termina a corrida, que sai campeão, vão lá para o pódio, levanta o troféu bem alto, é muito aplaudido, e a imprensa divulga, a mídia divulga, e ele se acha grande, se acha a quinta essência. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós temos uma esperança, que excede muito mais o pódio. Nós estaremos no tribunal de Cristo, recebendo das mãos de Cristo, aleluia, o troféu, o galardão, pelo trabalho que prestamos ao seu reino aqui. Aleluia, é verdade. O diabo diz que Deus não existe, e às vezes para outros, ele diz até que ele não existe. Quando alguém chegar e disser assim para você, não, o diabo não existe, é apenas um mal que existe entre os homens, mas não é um agente espiritual. Isso já é o diabo falando. Ele diz para uns que Deus não existe, ele diz para outros que todos serão salvos, que Deus é Deus de amor, é Deus de misericórdia. Ele diz para outros que ele não existe, sabe? Ele é enganador, ele usa de astúcias. E vocês sabem que aqui no Brasil existem igrejas de demônios, igrejas do diabo, sacerdotes do diabo. Há alguns anos passados, quando um jornalista foi entrevistar uma família que morava perto de uma igreja de Satanás, a vizinha disse: não, o sacerdote do diabo aqui é gente boa, ele passa toda a noite aqui, cumprimenta a gente, é um homem muito cordial, é uma pessoa muito atenciosa, mas é sacerdote do diabo. Sim, mas não importa, é uma pessoa boa, é gente boa, é um homem educado. Irmãos, o diabo se apresenta de várias maneiras. Cuidado, não vá pensar que ele vai se apresentar somente com cor preta, de rabo, de chifre e um tridente na mão. Não, ele vem até, irmãos, como um anjo de luz. Ele se transfigura. E como estamos vendo hoje, o diabo transfigurados aí em ministro da justiça, em ministro dizendo que são de Deus até, mas levando o povo, irmãos, à perdição, levando o povo ao distanciamento de Deus. Esta é uma estratégia dele. Não, você não precisa orar, Deus sabe do que você precisa. Isso é a voz do diabo. Jesus Cristo disse: vocês orem. Paulo diz: vocês orem sem cessar. A igreja deve orar, ela nasceu em oração. E se o inimigo chega e diz que você não precisa orar, não precisa jejuar, para que isso? Deus sabe da sua vida, Deus sabe o que você quer, não precisa de oração. Meus amados irmãos, é para afastar você do altar da oração, é para você não estar em comunhão com Deus, é para você não buscar a Deus, porque Deus se satisfaz quando o seu povo busca. Aleluia! O Senhor diz através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Davi disse que se levantava meia-noite, não somente para cantar, mas para buscar a face de Deus também. E como nós precisamos, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Passava a noite em oração, se levantava de madrugada para a oração. A igreja primitiva se dedicava à oração, e enquanto ela orava, Deus fazia grandes maravilhas através dos apóstolos. Mas tem muita gente aí nos púlpitos, na televisão, dizendo que você não precisa orar. Você quer a bênção? Então você compre aqui a água da bênção, compre aqui o azeite da unção. Se você quer ser um vencedor, compre a espada de Gideão. E se você quer se tornar bela, compre o kit de beleza da rainha Esté, que você vai ficar
Vai arranjar até um namorado, até um casamento vem para você. Isso é mentira do diabo, irmãos. Quando a igreja busca, quando a moça, o rapaz, quando o homem, a mulher, o obreiro, quando nós buscamos a Deus, Deus se revela dos altos céus para nós e faz segundo a sua vontade, e nós nos alegramos com a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós temos visto aqui, como diz o Espírito Santo, expressamente fala e diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ou seja, meus amados irmãos, quantas pessoas, talvez você conheça algumas, que já estiveram no nosso convívio, que comungaram da nossa doutrina, comungaram na Santa Ceia do Senhor, comungaram dos ideais, dos projetos da igreja, e hoje estão tão distantes, estão tão longe, sabe? Encontrei até um diácono, que já que ele foi consagrado ao diaconato, é porque havia sido batizado com o Espírito Santo. Nós, assembleanos, só consagramos, só ordenamos ao diaconato, ao presbiterato da igreja e ao santo ministério os homens que são batizados com o Espírito Santo. Pois bem, ele disse que não foi batizado com o Espírito Santo, ou seja, apostatou da fé, porque o Espírito Santo, ele está na igreja e quem batiza é o Senhor Jesus Cristo. E a evidência do batismo com o Espírito Santo não é pulo, não é grito, não é salto, não é corre-corre, não é fazer aviãozinho no meio da igreja. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o crente falar em línguas estranhas. Aleluia. E é Jesus quem batiza, é Jesus quem traz esta bênção para cada um de nós, que está disponível. Talvez você pense, não, batismo com o Espírito Santo não é para mim, eu acho que é para irmão que está aqui ao meu lado. O irmão diga, não, batismo com o Espírito Santo não é para mim, eu acho que é para esse irmão que ele é mais crente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus é Pai, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e Ele parte do coração dele batizar a todos com o Espírito Santo. Aleluia. Basta você buscar, busque. É para quem busca. Quando Jesus foi assunto aos céus, Paulo disse que ele foi visto por quantos irmãos? Mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos. Mas quantos estavam lá no cenáculo esperando a promessa dele? Quantos estavam lá esperando a promessa? Quase 120. E onde estavam os outros? Aqueles quase 120, eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas, saíram por todas as partes pregando e anunciando Jesus Cristo nosso Senhor. E aqueles outros, pastor, eu acho que aqueles outros não estão presentes entre nós, dizendo que Jesus não batiza com o Espírito Santo, dizendo que Jesus não batiza com o Espírito Santo. Agora, graças a Deus, que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal clássica. E eu pergunto aqui esta noite, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Aleluia. E você que não levantou a mão por não ser batizado com o Espírito Santo, Jesus quer batizar esta noite. Depende do pastor. Depende de mim, não. Não sou eu que batizo. Eu apenas batizo com água. João o Batista, ele disse, olhe, eu batizo vocês com água, é o batismo do arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, eu não sou nem digno de me abaixar e desatar as correias das suas alpacas. Ele batiza vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Porque o culto pentecostal
tem esta zoada, tem este barulhão de glória a Deus, é porque o Espírito Santo que está no seio da igreja, aleluia, enche o coração dos crentes. Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo disse: o Espírito Santo que eu hei de enviar, ele me glorificará. Mas pastor, quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo? Sim, tem, é verdade. Você só é crente por causa do Espírito Santo. Você ouviu a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo, repito, convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Ele disse assim: olha, você é pecador, você tem transgredido, tem violado os mandamentos do Senhor, você está distante de Deus, e Deus é misericordioso, Deus ama você, Deus ama tanto você, que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para salvar você, e você precisa aceitar o convite de Deus para você. E ele diz: é verdade, eu sou pecador, tenho transgredido os mandamentos do Senhor, vivo uma vida vazia, porque, irmãos, quem não tem Jesus tem uma vida vazia, é vazia, e essas pessoas procuram preencher o vazio da alma, sabe aonde? No cinema. Vai para o cinema, vai lá para o forró, vai lá para a boate, vai lá para o shopping, sabe? Vai lá para a internet, vai para a Netflix em busca de filmes aí que lhe dê sentido para a vida, mas não encontra. Pode ter muito dinheiro, pode ter muita riqueza, pode ter muitos amigos. Aqui no Brasil tem um cantor que é popularmente muito conhecido. Ele hoje já está com mais de 70 anos, mas vazio na alma, que antes de subir ao palco para se apresentar para a plateia, para a multidão, ele estava chorando lá no camarim e dizia: como vou me apresentar se eu estou com um vazio muito grande na minha vida? Estou até depressivo. Como? Mas a plateia estava esperando. Meus irmãos, sabe por quê? Porque fama não traz satisfação para a alma. Não traz. Eu ouvi essa história há muitos anos. Eu era adolescente. Um homem muito rico, muito bem sucedido. Ele chegou a ponto de dizer: eu não quero mais viver. Ele saiu a pé de casa para cometer um suicídio, e quando ia atravessando a ponte, ele avistou uma casa de taipa lá embaixo, à margem da estrada, e ele ouviu uma voz, uma mulher cantando, e ele parou. Como é que eu tenho tudo, tenho carro, tenho casa, tenho dinheiro, estou caminhando para o suicídio? Aquela mulher mora numa casa de taipa e está cantando. Eu vou descobrir esse segredo. E desceu da estrada e foi até lá, chegou lá e disse: qual é a razão deste cântico? Ela disse: meu Senhor, é porque eu tenho Jesus na minha vida, estou cantando, louvando a Deus, aleluia, estou glorificando ao Senhor Jesus. E ela falou de Jesus para aquele homem, e aquele homem desistiu do suicídio, porque encontrou a verdadeira vida. Glórias a Deus. Queridos, o Espírito Santo fala para nós hoje. Estejamos atentos à voz do Espírito Santo. Ele está dizendo que muitos vão apostatar da fé, vão negar a fé e vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Que doutrina de demônios são essas, pastor? Vou dizer: a teologia liberal, que tem matado muitas igrejas, tem matado muitos crentes. A teologia da missão integral é outra teologia perniciosa no meio evangélico. A teologia da libertação, essa teologia vem trazer mais incredulidade para o homem e inseri-lo dentro de um contexto político onde há muita briga e muita encrenca. A teologia da prosperidade, muita gente está correndo para os templos em saber o que Deus tem para lhe dar: dinheiro,
emprego, saúde, fortuna e tantas coisas. Eu quero dizer para vocês que tudo isso é doutrina de demônio. O que Deus tem para o homem é a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Jesus não nos prometeu aqui propriedade, avião, navio, iate. Jesus não nos prometeu dinheiro para investimento na Ibovespa. Não, Senhor. Jesus nos prometeu aqui levar uma cruz, andar numa porta estreita, num caminho apertado, sofrendo aflições, tribulações. Quem quiser ser meu seguidor tem que enfrentar tudo isto, mas tem uma coisa: no fim vai receber uma coroa de glória. Vai ser coroado no céu. Eu teria muito o que dizer aqui esta noite ainda a respeito dessas doutrinas, desses ensinamentos de demônios que estão espalhados por aí, mas vai ficar para outra oportunidade. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia! Vamos sair desta noite aqui cheios do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, transbordando de alegria, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Canta na barra, chura na aleluia. Glória a Deus dos céus, glória a Deus nas alturas, glórias a Jesus, meu Salvador, ao Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Que bom seria que Jesus voltasse agora. Aleluia.